Bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade querida aqui do canal Paz e Bem. Eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem de número 2433, que está indo ao ar na manhãzinha desta sexta-feira, 11 de julho de 2025. Ó, estou gravando esse programa na madrugada, cerca de 2 horas antes do programa ir ao ar. E, assim, não consegui preparar propriamente um programa mais estruturado, porque essa semana realmente. Bom, as semanas têm sido muito intensas, né? Por conta de tudo, né? Por conta da guerra do Iraque, por conta das agressões a Gaza, e agora desta agressão do Império ao Brasil, com essas tarifas aí que Trump impôs por conta do avanço dos BRICS, por conta do julgamento do Bolsonaro, por conta da crise, né, dos Estados Unidos, né, por conta da crise do próprio império. Bom, então eu pensei de fazer um breve comentário, partilhar com vocês sobre esta situação, esse contexto. Primeiro, gás é uma coisa assim, gente, eu sei, é uma coisa que o planeta ou a humanidade, aquilo que a gente consegue denominar como humanidade, e aí humanidade definida não apenas biologicamente, mas humanidade como uma condição de estar no mundo, sangra sem parar, sangra sem parar, com esse morticínio em Gaza, com genocídio. 70% das pessoas mortas em Gaza pela ação combinada dos nazis sionistas e do Império estadunidense, com apoio das potências ocidentais, são mulheres e crianças. É inacreditável que a céu aberto, registrado, gravado, veiculado no planeta inteiro. E não para, e não para, não para. É verdade que a gente está tendo quase que um levante em muitas partes do mundo, nos países árabes, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Lamentavelmente, esse levante não está tendo ainda repercussão relevante na América Latina. Dos povos. Impressionante o tamanho das manifestações que acontecem. Também é impressionante o levante dos artistas, o que a gente tem visto também, né, mais uma vez, nos shows na Ásia, na Europa, sobretudo na Ásia e na Europa, nos Estados Unidos menos, né, a censura e a ditadura avança em passos céleres dos Estados Unidos. É muito impressionante, há um levante dos artistas nos shows, especialmente shows musicais, em defesa da Palestina, inclusive se colocando sob risco de sanções, como está acontecendo, por exemplo, na Inglaterra, vários artistas sendo processados, sendo expulsos. Bom, nos Estados Unidos eles nem entram. Então, você tem esse caminho de resistência que é motivo de. O coração treme também, né? Mas aí treme de solidariedade, treme de emoção por ver esta mobilização. Neste domingo, eu estou gravando então dia 11, no dia 13, tá? Agora, no dia 13, mais um barco da Flotilha da Liberdade vai sair de Siracusa, caminho de Gaza, sob comando, praticamente o mesmo grupo que foi no barco Madeleine, que foi apreendido e os seus tripulantes foram sequestrados, né, por Israel. Então, basicamente, é a mesma tripulação. O brasileiro Tiago Ávila, grande camarada, vai comandar o barco, mais uma vez, a equipe do barco. Dessa vez o barco chama-se Randala. Randala é o nome de um personagem dos anos 60, da resistência palestina, já dos anos 60, o personagem de quadrinhos dos anos 60. E Randala é o nome de uma planta típica ali da região, que é uma planta que você corta, mas ela continua viva. Né? Ela continua viva, as suas raízes são profundas e ela está sempre se renovando. Randala, nós vamos acompanhar.
E cada uma dessas missões da Flotilha da Liberdade está mobilizando mais atenções e corações e mentes e pessoas ao redor do planeta. Então vamos esperar que essa nova partida, são jovens que arriscam sua vida, porque com Israel não tem disso, né? Eles matam mesmo. Então nós vamos acompanhar. E o que a gente vê eu sou cristão, católico. Eu olho para o que está acontecendo hoje no mundo e é quase inevitável fazer um paralelo, né? São muitos paralelos que se fazem, né? O paralelo entre os nazis sionistas e os nazistas, efetivamente, da Alemanha nazista. Mas com este olhar da formação cristã, no meu caso, cristã católica, é inevitável este paralelo entre o que acontecia lá durante o tempo de Jesus e hoje. Então você tem um império, não é? Roma, a Roma moderna, Estados Unidos. Você tem a elite de Israel, ou a elite judaica associada ao imperialismo. Então, são hoje os sionistas. E você tem a opressão do povo da Palestina. E, na época, a opressão do povo do mundo conhecido, sob domínio do Império Romano, né, com todo tipo de violência, agressão, morticínio acontecendo todo o tempo. Então, é importante ter em mente isso. Aquele palestino de nome Yeshua, Jesus, ele esteve submetido ao poder do império e levantou-se contra o poder do império e das elites do judaísmo, das elites judaicas, em defesa do seu povo. E por isto ele foi preso, torturado e morto. Não por outro motivo. Não por outro motivo. Então, se você é cristão, católico, se você é um ser humano, uma pessoa humana, não tem como não seguir os passos daquele palestino, seguir os passos de milhões de palestinos que resistem ao império. Eu quero dizer que eu tenho uma relação, nesse momento também, de profunda decepção e tristeza em relação ao comportamento do governo brasileiro, em que pese, né, devemos estar resistindo ao império, né, de maneira brava, né, em que pese os discursos seguidos do presidente Lula, o Brasil hoje, o governo brasileiro e a principal empresa do país, a principal empresa estatal, portanto, empresa sob controle do Estado, do governo brasileiro, são cúmplices do genocídio. O Brasil hoje mantém relações comerciais com Israel. Então, o Brasil, as empresas brasileiras em geral lucram. O Brasil, por exemplo, envia grandes quantidades de soja para Israel. O Brasil lucra e lucra sobretudo com o envio de petróleo. É uma operação encoberta, é uma operação disfarçada, uma operação semi-clandestina. Então, se você vai nas estatísticas oficiais do governo, você tinha uma grande quantidade de petróleo sendo enviada para Israel em 2024. Em 2025, ela desaparece, porque a Petrobras tem feito, segundo os sindicatos, os petroleiros, sobretudo da Federação Nacional dos Petroleiros, a Petrobras tem feito operações triangulares para encobrir essa exportação de petróleo para Israel. Mas o fato é que é isto. Né? A Petrobras, o governo Lula, bancam o envio de petróleo para a máquina genocida de Israel. É um negócio assim, é uma decepção, é uma vergonha. Não, vergonha não tenho vergonha não, eu tenho decepção, raiva que o Brasil esteja associado a este genocídio neste exato momento. E aí
Não adianta querer ficar amiguinho dos Estados Unidos, não adianta querer ficar amiguinho do império e dos seus braços longos como Israel. Não, não adianta. Não tem disso. Inclusive, quanto mais você se submete ao império, quanto mais de joelhos você fica em relação ao império, mais ele avança sobre você. Mais ele avança sobre os países. É o que está acontecendo com o Brasil agora, essa agressão inominável de Donald Trump, do império, do imperador, contra o Brasil, aplicando essa semana agora as tarifas de 50%. Mas o Brasil não reage. Né? Mais uma vez, de novo, discurso. O presidente da República, em vez de convocar uma rede nacional de rádio, televisão, internet, em vez de convocar as pessoas para saírem às ruas, em vez de se solidarizar com as pessoas que na noite de quinta-feira, ok, não foram milhares de pessoas, mas tinha, segundo o levantamento da USP, 15 mil pessoas na Paulista, debaixo de um frio de lascar, na noite de ontem. Havia, sei lá, 5, 6 mil pessoas lá no Rio de Janeiro, foram as cidades com maior expressão de manifestação. Em vez de se solidarizar com essas pessoas, de convocar, de convidar, de solicitar a mobilização, em vez de falar para o país, né, o presidente da República fica lá, ele entrega a interlocução dele com o país para a Rede Globo e para a Record. E se submeteu, foi um negócio assim, constrangedor. Ele se submeteu a que a pauta da entrevista dele para o Jornal Nacional, que é a que tem a maior repercussão, né, ficasse nas mãos de uma jornalista bolsonarista, que é a Délis Ortiz. Então, assim, é uma tristeza, realmente uma tristeza o que está acontecendo nesse momento, no momento em que o país, em que o Brasil, a pessoa, não, mas não pode, porque o presidente não pode confrontar, porque a correlação de força, porque isso, porque aquilo. Gente, da onde? O Trump fala em rede nacional. O Putin fala em rede nacional. O Chávez falava o tempo todo em rede nacional. O Maduro fala em rede nacional. O Petro fala em rede nacional. A Cláudia Sheinbaum fala o tempo inteiro em rede nacional. Qual é o problema do presidente da República falar em rede nacional? Chávez, Maduro, Petro, Cláudia Sheinbaum, João Goulart, todos eles convocaram seus povos para sair às ruas. Qual é o problema do Brasil, do presidente brasileiro, convocar os povos para sair às ruas? Não, é realmente uma tristeza que a gente esteja passando por este momento no país. Bom, é isso. Tristeza não quer dizer desânimo. Meu coração anda muito, muito incendiado, como eu tenho certeza que o seu coração anda incendiado pelo amor, pelo afeto, pela solidariedade com o povo da Palestina, com os bebês, com as mulheres grávidas, os bebês, as crianças, os adolescentes, os jovens, as pessoas adultas, as pessoas idosas, com todo o povo da Palestina, especialmente Gaza e os territórios ocupados, porque tem povo da Palestina espalhado por todo o planeta nessa altura do campeonato e nós estamos todos junto com eles, não é? Então, nosso coração ferve. E o nosso coração ferve também de raiva em relação às agressões seguidas deste império e de seu braço nazi-sionista. Isso não quer dizer desânimo, não. Quer dizer disposição para a luta, quer dizer disposição para o amor, quer dizer disposição para transformar o mundo. É isso aí. Gente, paz e bem, vamos juntos, sigamos juntos sempre, sempre, sempre. Fica aqui com a gente na nossa programação do canal Paz e Bem. De segunda a segunda tem programa aqui.